Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui no último painel deste primeiro dia. No início das atividades, nós comentávamos ainda de manhã do quanto a comissão organizadora teve incertezas lá no ano passado, quando começávamos o planejamento, antes de termos a Ômicron pelo caminho e todas as dúvidas que daí decorreram. É claro que uma atividade presencial dessa magnitude sempre é um desafio, no momento atual também é um desafio, mas tudo indica que estamos aqui conseguindo adequar todas as necessidades e também os interesses do público nos mais diversos painéis. Inclusive, aqueles que não viram, nós temos um total que superou a 400 interessados. E ao mesmo tempo em que alguma demanda haveria de ser reprimida, queríamos ver o máximo possível de interessados em cada oportunidade, no que inclusive houve uma consulta em última oportunidade para que pudessem disponibilizar os turnos, informar para ver qual seria a capacidade real e possibilitar atender o maior número de pessoas desta forma. E vejo um grande sucesso dessa parte, e através de falas muito instigantes, cada fala que antecedeu aqui, então que eu não pude fazer alguns comentários, até comentei com o professor Milton anteriormente, sobre palestras do professor Pedro Marcos Barbosa, que eu resgatei aqui, até compartilhei particularmente de julgados curiosos sobre o caso do Orles e do Orflex. Mas, dito isso, nos cabe o último painel. Eu serei breve na introdução. Nós temos aqui para tratar a respeito do direito societário, a interconexão com o direito da propriedade intelectual. E nesta perspectiva, que podemos ver por diversos ângulos, mas entre os ângulos dos próprios ativos intangíveis que compete à sociedade. E é uma honra não somente estar entre vários amigos, entre os presentes no público, mas igualmente aqueles que estão, e agora não preciso mais falar nesta mesa virtual, mas nesta mesa real, que são dois diletos amigos que acompanham há muitos anos, ambos professores na URGS, o professor Luiz Renato Ferreira da Silva, que tive a oportunidade de acompanhar inclusive seu ingresso no concurso junto à URGS, acompanhei as bancas de seleção, fez o seu doutorado na USP e que tem uma profícua produção na área empresarial e civil. E da mesma forma, o professor Rafael Dresch, que foi meu colega aqui na PUC e hoje é professor na URGS, doutor em Direito pela PUC-RS, também com uma profícua experiência e atuação acadêmica e profissional também em Direito Civil e Empresarial. Pelo combinado dos trabalhos, faremos uma primeira fala do professor Luiz Renato, para depois prosseguirmos com o professor Rafael Dresch, nessa ordem de fala, em razão da conexão dos temas de uma combinação prévia entre os expositores. Então, professor Luiz Renato, uma honra tê-lo novamente aqui. Sim, é minha adolescência, está tocando a voz. Dentro dessa perspectiva, é uma honra tê-lo aqui novamente, salvo aqui pouco antes da pandemia, acho que na semana que antecedeu, ou na semana do fechamento, nós tivemos uma banca presencial na URGS. Então, acho que o meu último ato acadêmico foi ao seu lado, presencialmente, e é o primeiro evento que eu tenho aqui presencialmente como organizador ao seu lado novamente. Então, é uma honra dupla iniciar e, quem sabe, se for decretado o fim da pandemia, que tenha sido ao seu lado. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu também vou me permitir permanecer com máscara. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite da organização do Congresso Brasileiro de Propriedade Intelectual e Direito, na pessoa do Dr. Milton, não só por estar aqui nessa plateia, mas principalmente por voltar à Pontifícia Universidade Católica, onde eu não só me graduei, mas como passei 18 felizes anos lecionando antes de ir para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também por estar na mesma mesa tangível a nós, né? E o professor André Esteves, um dos brilhantes membros da nova geração de comercialistas do Gaúcho, e o professor Rafael Dresch, meu colega do departamento, com quem não só bancas de mestrado e doutorado tenho dividido, mas até mesmo uma cadeira de pós-graduação em que nos divertimos muito. Não sei se os alunos gostaram, mas alguma coisa foi retirada. O professor André já mencionou que é factível examinar as relações do direito
societário e da propriedade intelectual sobre vários anos. E caberia fazer alguma escolha para, em 30 minutos, poder fazer essa conexão. E eu basicamente pensei em fazer isso sob 3 pontos de vista. No primeiro momento, fazendo uma relação entre os momentos da vida da sociedade, desde o seu nascimento, desde a incorporação do capital social na sociedade, passando pelo desenvolvimento regular que essa sociedade tem, até os momentos de vicissitudes que alteram os sujeitos acionistas, os cotistas de uma sociedade limitada, até o momento da dissolução, ou seja, nessa evolução da vida societária, como que os direitos de propriedade intelectual podem estar mais ou menos presentes, o que é, de certa maneira, examinar como se aproveitam esses direitos nesses momentos e as dificuldades que isso pode acarretar. Um segundo ponto de vista é examinar a relação dos direitos de propriedade como objeto social da empresa, ou seja, aquilo que as empresas efetivamente fazem e o quanto elas precisam e usam dos direitos de propriedade intelectual. Isso significa examinar um pouco como é que elas monetizam esses direitos ao longo da sua vida. E, por fim, como é que se dá a relação entre a titularidade dos direitos de propriedade. O Código Civil inicia o livro da empresa, no artigo 966, definindo a atividade empresária, fundamentalmente frisando que se trata de organização, de uma organização dos meios de produção. Fundamentalmente, nós estamos organizando de forma profissional uma atividade econômica. É isso que o artigo 966 diz. E o pressuposto natural para que isso aconteça é que haja bens ativos a serem organizados, portanto, uma massa sobre a qual a atividade do empresário se debruçará para fazer essa organização em busca do fim da empresa, que é a sua lucratividade. De modo que, quando se pensa em organização por parte do empresário, se pensa nos ativos que ele disporá para poder fazer a sua atividade empresarial profissional. E, fundamentalmente, se nós formos olhar sobre um grau, a capacidade, a flexibilidade desses ativos se tornarem dinheiro para o empresário, nós poderíamos fazer uma esquemática classificação de 4 tipos de ativos. Nós temos os ativos mais líquidos possíveis, que são os ativos financeiros. É o caixa que a empresa tem, o seu capital de giro, os financiamentos que ela obtém para fazer a atividade produtiva, as reservas de lucro que ela detém, é o caixa da empresa. No dia em que se resolvesse ver quanto dinheiro se tem para usar naquele dia, o ativo financeiro é aquele caixa que está na empresa, ou em aplicações financeiras, ou no banco, é o dinheiro que ela tem. Então, ele já é por si só monetizado, e, portanto, ele é um ativo extremamente flexível. Um segundo tipo de ativo são os ativos físicos. Os ativos físicos, eles também possuem um valor intrínseco, pense nos imóveis que a empresa tem, pense nas máquinas, no maquinário, no ferramental, nos veículos, que é uma frota de veículos que a empresa tem. São bens tangíveis, portanto, bens materiais, fisicamente materiais, e cuja monetização se dá ou pela atividade fim, em que eu uso aquilo como um ativo imobilizado da empresa, ou então como um ativo circulante, e no desespero eu vendo e faço dinheiro, e consigo com esse dinheiro flexibilizar a propriedade imobiliária ou mobiliária sobre esses ativos, os ativos físicos. Depois disso, nós começamos a entrar num plano um pouco mais difícil. Os ativos humanos, os recursos humanos da empresa. Os recursos humanos da empresa não são monetizados. Eles são, na verdade, instrumentais para a monetização. São instrumentais para que o empresário consiga atingir um determinado fim. E é claro que, como todos os ativos, eles são mais ou menos significativos conforme o tipo de atividade que eu desempenho. Se eu tiver uma empresa de prestação de serviço, os recursos humanos significam tudo naquela empresa. Se eu tiver uma empresa extremamente industrializada, mecanizada, talvez esses ativos não sejam tão significativos. De modo que o capital, os recursos humanos, o capital humano que a empresa tem, também é um ativo, porém insuscetível de monetização, ainda que produtor de lucratividade, impulsionador da produtividade que se busca. E por fim, chegamos ao ponto que nos interessa mais aqui, nós temos os ativos intangíveis. Aqueles que não estão fisicamente determinados, aqueles que não são líquidos de per si, aqueles que não dependem da atividade dos recursos humanos imediatos e que são
os ativos imateriais ou ativos intangíveis. E esses ativos intangíveis, dentre eles, evidentemente, se encontram os direitos da propriedade intelectual, que ali estão alocados e que a gente poderia, eventualmente, subdividir, como a doutrina subdivide, em ativos identificáveis e ativos não identificáveis. Os ativos identificáveis são aqueles que possuem certas determinadas características, que, embora eles sejam intangíveis e, portanto, eles não têm a materialidade dos ativos físicos, eles, de alguma forma, conseguem ser isolados dentro do patrimônio, porque possuem uma descrição que os cerca e os concretiza. Patentes, marcas, desenhos industriais, todos eles, por mais imateriais que possam ser, por mais intangíveis que possam ser, possuem uma numeração, uma descrição, um esboço que os identifica. Há outros ativos intangíveis, porém, que são insuscetíveis de serem identificados, porque eles estão difusos, né? Eles estão espalhados dentro dos ativos da empresa. Conhecimento, know-how que se tem, o segredo industrial, a tecnologia vinculada à atividade dos empregados, dos trabalhadores. Isto é um ativo, inegavelmente produz valor, toda a transferência de tecnologia é baseada nisso, mas eu não consigo identificar, porque eu não tenho um elemento que descreva isso. Eu sei que existe, mas eu não tenho, além da intangibilidade, eu não consigo dizer, isso está aqui, isso está representado por isso. De modo que esses ativos intangíveis, eles, identificáveis ou não identificáveis, eles inevitavelmente acabam precisando e sofrendo uma utilização diversa dos ativos físicos, dos financeiros e do capital humano, por conta da sua própria natureza. Se nós formos pegar e nos limitarmos a esses ativos intangíveis, sejam identificáveis ou não, e formos pensar nos momentos que a vida da sociedade pode ter, nós vamos ver que o primeiro momento, que é o da formação da sociedade, em que eu vou incorporar o capital social, se eu quiser incorporar com bens do ativo intangível, coisa que desde 2007 a Lei das Sociedades Anônimas, no artigo 179, inciso 6, permite que se faça, porque foi alterada nesse sentido, eu deveria ter uma avaliação e deveria ter uma forma de vinculação disso com o fim, com o objetivo final da sociedade, muito mais demonstrado e muito mais delimitado do que se eu fizer a incorporação do capital social com um imóvel que claramente tem uma avaliação fixa e tem uma destinação pré-determinada. Mas eu vou ter que demonstrar, tá, da ideia de que o capital social, quando não é incorporado em dinheiro, deve se justificar pela finalidade que a empresa vai utilizar, que esses ativos intangíveis são necessários. Mas não é impossível capitalizar uma sociedade com isto, ao contrário, desde 2007 a legislação permite claramente esse ponto. Por outro lado, se eu não utilizar esses bens como um ativo para incorporação do capital, para integralização do capital, eu posso utilizar isso como uma forma de captação de recursos. É muito comum que eu, por conta de um ativo desta natureza, consiga investidores anjos, as startups de tecnologia, todas elas se estribam nesse tipo de ativo, que é um ativo absolutamente imaterial e que justifica, talvez, que um número muito grande delas não adiante não vire o unicórnio que pretende virar. Mas, de qualquer forma, é com base nesse tipo de ativo que elas alavancam. Então, o começo da sociedade pode ser estribado nesse tipo de direito, nesse tipo de ativo intangível. Ainda que com mais dificuldade, ainda que com maior resistência por conta da aceitação que possa ter. Se nós vamos pensar que uma vez que esteja constituída a sociedade, integralizado o capital, diferente da forma como for, e nós tivermos o desenvolvimento da vida normal dessa sociedade, o grande problema que nós temos com esses ativos é como aproveitá-los, como monetizá-los. E a grande forma de monetização desses ativos é através de contratos, pelos quais eu possa tornar útil aquela viabilidade de desenvolvimento que eles dedicam. Contratos de licenciamento que possam ser feitos, transferência de tecnologia via contratual que eu possa fazer, ou se nós quisermos, o que é para mim paradigmático da forma de monetização, contrato de franquia. Contrato de franquia que, infelizmente, a lei mais recente, que é a lei 13.966, 2019, mudou um pouco a redação, mas ainda continua dizendo isso. A
franquia não é tratada como um contrato exclusivamente, ela é tratada como um sistema que abrange a utilização de várias relações contratuais, entre elas o licenciamento de marcas, a transferência de tecnologia, várias das formas de monetizar esses direitos, esses ativos intangíveis que a sociedade possa ter. Às vezes, a contrato de franquia é a prova máxima de que o jeito de fazer com que esses bens possam produzir imediatamente algum tipo de rendimento é através da sua contratualização. Indiretamente, é claro que eles vão se incorporar nos produtos, na marca, no bom nome da empresa e outros tantos, mas diretamente a forma de se fazer isso que parece que é a via contratual. Se nós formos passar no momento da vida normal em que eu, como empresário, exploro lá a marca que eu tenho, a patente que eu tenho, etc., e passar a um momento das coisas que podem se alterar, das vicissitudes que a vida empresarial possa ter, a primeira coisa que nós vemos é a transferência, ou melhor, a participação acionária que vai ser alienada, a alienação de participação societária. No momento em que eu vou fazer a alienação de participação societária, o adquirente dessa participação vai fazer uma avaliação da empresa, vai fazer uma avaliação daquela companhia. E ao fazer a avaliação da empresa, ao fazer a avaliação da companhia, ocorre uma coisa que é um fenômeno super interessante nos contratos de compra e venda de participação societária. O objeto comprado não tem valor intrínseco. O objeto comprado representa os direitos sobre bens que têm valor. Ou seja, quando eu compro as ações de uma empresa, eu estou comprando os ativos que a empresa tem, eu estou comprando o goodwill que a empresa pode produzir, eu estou comprando bens que não estão traduzidos pelo papel que a ação dá, e sim pelo que indiretamente a ação dá. Não é à toa que os contratos de aquisição de participação societária possuem lá uma larga cláusula, um capítulo inteiro, as chamadas declarações de garantias. Por quê? Porque o que eu estou entregando efetivamente para o comprador são as ações ou as cotas que eu tenho. Se eu entrego ações e digo que um dos ativos da minha empresa é uma patente importante que eu tenho, e tempo depois, essa patente por algum motivo é anulada, com seus efeitos retroativos operando, aquela ação continuou na mão do adquirente. E o fato de o bem adquirido ter perdido valor não é uma causa de desfazimento daquele negócio. Se eu comprei uma casa e no dia seguinte a prefeitura mudou o plano diretor e permitiu que naquela área se instalasse indústrias, eu não posso reclamar isso do vendedor, porque eu continuo com o bem. Agora, se eu tenho uma casa e essa casa eu sou escorraçado dessa casa porque o meu título não é bom, eu tenho uma evicção. Isso não acontece na compra e venda de empresas porque o objeto não é perdido, o valor do objeto se perde. Quer dizer, até pode se perder ações se elas estiverem alienadas, mas não, via de regra, as ações se mantêm. E aí, todas as declarações de garantias representam o quê? A segurança de que o que eu declarei que valia, vale. E, portanto, a responsabilidade pela perda dos direitos de propriedade intelectual só se justifica se eu tiver uma cláusula de declarações de garantia muito firme para dizer, tenho a patente, ela vale, ela está registrada, ela tem essa ou aquela qualidade e assim sucessivamente. Então, aquela cláusula que é extensa, que é chatíssima de escrever, que é chatíssima de discutir para quem faz isso na prática, ela tem uma justificativa porque é ela que substitui, faz às vezes da evicção na perda do valor parcial do bem, que é a perda da qualidade ou da quantidade. Não? E isto justifica que no momento da alienação de participação societária, que é uma vicissitude subjetiva, muda o momento, muda o sujeito que está envolvido na sociedade, e que aconteça inevitavelmente uma due diligence para avaliar e para poder identificar esses bens. E isso vai representar um outro problema, que é o valor que aqueles determinados DPIs têm em relação à empresa. Não? É o problema da avaliação que esses bens intangíveis por si só trazem e que é inegável a sua dificuldade. E isso vai aparecer de forma mais intensa no derradeiro momento da vida da empresa, que é a sua dissolução. Se nós estivermos falando de dissolução parcial, se nós estivermos falando da retirada de um dos sócios, haverá, evidentemente, problemas, porque eu vou ter o problema da avaliação, eu vou ter o problema da apuração de haveres, que é um problema tortuosíssimo, é um problema em que o STJ, todos os acordos do STJ, posição firme deste tribunal.
no seguinte, é posição firme desse tribunal. B. Quando você diz que é firme, embora a posição seja diferente, porque realmente não dá. É interessante isso, né? A segunda sessão já decidiu isso. Na semana seguinte, a segunda sessão já decidiu outra coisa. É impressionante. De qualquer forma, a verdade é que a dissolução parcial, ela gera um problema sério na apuração de haveres. Leia um artigo que o professor esteve sobre isso. Já um problema maior pode acontecer, e esse é um problema sério, na dissolução total da empresa. Porque muitos desses ativos intangíveis, eles só se justificam pela atividade empresarial. Que valor tem a marca da empresa inoperante se ela não tratou de aliená-la ou de alguma forma licenciá-la antes? Que valor terão as patentes, ainda que o prazo esteja recém-iniciando, se eu não conseguir incrementar a produção que ela vai, o objeto que ela vai me produzir? E, portanto, na vida, na estruturação, eu não tenho esses problemas com os outros ativos. Solução total da empresa, abre o caixa, vai no banco e saca o dinheiro, ativo financeiro liquidado. Divide lá as propriedades, os automóveis, vende dinheiro no bolso. Dispensa os empregados, paga as direções trabalhistas, dívidas liquidadas. Mas o que eu faço com os ativos intangíveis? Como é que eu os monetizo? Então, uma dissolução total, imprescindivelmente, terá que partir de uma estratégia de eliminação de ativos que são insuscetíveis de vida própria, ou pelo menos de valiosa vida própria, no momento posterior. Então, se a gente for pensar na vida da empresa e no momento em que estas várias vicissitudes ocorrem, a formação, a monetização durante a exploração da empresa, a dissolução parcial, a dissolução total, a alienação, a venda de participação societária, nós vamos ver que os direitos de propriedade intelectual terão um papel relevantíssimo na estratégia que o empresário vai ter, e a organização, então, não é só o arregimentar, mas é o planejar e o perspectivar. Num segundo ponto de vista, a gente pode vincular os direitos de propriedade intelectual ao tipo de objeto da empresa. E aqui nós poderíamos falar de dois grandes grupos de empresas. Empresas que precisam de propriedade intelectual, porque têm uma atividade inovadora, empresas que se valem disso, empresas que produzem a propriedade intelectual e empresas que incorporam a propriedade intelectual. Se nós formos pensar nesta vinculação dos direitos de propriedade intelectual com o objeto fim da empresa, o objeto social da empresa, nós poderíamos falar fundamentalmente aqui também em 4 modalidades. Nós temos um grupo de empresas que depende da inovação que os seus fornecedores façam. Ou seja, elas inovam no seu processo porque os insumos e os equipamentos que elas utilizam se incrementam com a inovação. É o que a doutrina da economia chama, que é um artigo excelente do professor Márcio Poças, que é um economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ele diz: essas são economias em que há são sociedades, melhor dizendo, dominadas pelos fornecedores. Elas são supplier dominant. Elas são dominadas pelos fornecedores porque, à medida que o fornecedor incrementa a tecnologia, o produto, a tecnologia do insumo, ela coloca isso na sua linha de produção e o seu processo passa a ser mais dependente. Estes são aquelas sociedades que consomem o direito de propriedade intelectual dos demais fazem. É o caso típico da indústria têxtil, é o caso típico da indústria gráfica, em que as inovações vêm uma máquina de impressora mais rápida, um tipo de tecido mais ágil, uma máquina mais eficiente. Do lado contrário a esta empresa que é dominada pelo fornecedor, tem aquela que é fornecedor especializado, ou seja, aquela que produz a inovação e vende essa inovação transfere essa inovação para o seu cliente. Não? São as chamadas specialized suppliers. São provedores, fornecedores altamente especializados e que incrementam produtos específicos para aquelas que dependem do fornecimento. Esse tipo de empresa, via de regra, ela se especializa
ela faz pesquisa e desenvolvimento, ela consegue melhorar o produto, mas ela não usa o produto. Ela fornece o produto. São as empresas de software, são as empresas de equipamento de precisão que acabam fornecendo isso. Esse tipo de empresa passa a sua vida monetizando a inovação que ela faz. Ela passa a sua vida monetizando os direitos de propriedade. Ela precisa daqueles contratos que a gente teve, que a gente mencionou antes, para poder monetizar esses direitos. Veja, eu não faço a inovação, eu compro a inovação. Eu não uso a inovação, eu vendo a inovação. Esse é o binômio dessas empresas. Há um outro binômio de empresas em que eu faço aquela inovação e eu uso aquela inovação. São as grandes empresas que têm um departamento de P&D enorme, de pesquisa e desenvolvimento muito grande, e que precisam desenvolver para poder incrementar os seus produtos. Esse tipo de empresa precisa extremamente de garantias de DPI. Por quê? Porque é isso que vai fazer, por um certo período, para usar a expressão do Schumpeter, né, ela tem um monopólio temporário daquela invenção, daquela inovação. Eu crio, eu pesquiso e eu coloco a inovação no meu produto. Como é que eu me remunero? Excluindo os demais da utilização daquela patente, daquela marca, daquela determinada direito de propriedade intelectual, porque eu detenho a titularidade, um monopólio, ainda que temporário, um monopólio de recuperação de custo, e uma venda em escala. Eu preciso vender muito o meu produto, que tem essa novidade dele, para que eu possa compensar os gastos que eu fiz em pesquisa e desenvolvimento e que eu não vou licenciar, não venderei para outros. Eu vou usar no meu produto. São as chamadas sociedades de escala intensiva, ou scale intensive, em que eu tenho que fazer isso de forma muito eficiente. No caso da indústria de alimentos, em que eu aprimoro a qualidade, aprimoro os métodos de produção alimentar, as indústrias de bens eletrônicos. E existe, finalmente, aquelas cujo paradigma é a inovação, é a tecnologia e a ciência. Não só elas precisam pesquisar e desenvolver coisas novas, não só elas precisam incorporar nos seus produtos, mas elas só vivem e só desenvolvem-se se elas tiverem pesquisa e desenvolvimento. Esse tipo de sociedade usa disso de forma absolutamente intensa e precisa de uma apropriação, precisa de uma exclusividade naquele determinado setor. Sou pena de ela não poder não só desenvolver, como sequer sobreviver, porque aqui o paradigma da economia interna é o desenvolvimento tecnológico, é o desenvolvimento científico. São as chamadas Science-Based Companies, companhias baseadas no desenvolvimento tecnológico, indústria farmacêutica, indústria de biotecnologia, indústria indústria química, em que se eu não tiver um remédio novo, mais aprimorado, que eu possa utilizar com uma patente restrita, eu não vou fazer pesquisa, eu não vou conseguir recuperar, eu preciso dessa energia. Essas variadas modalidades de uso dos DPIs, ligado ao objeto da empresa, vai justificar o maior ou menor interesse que ela tem na defesa dos DPIs, vai justificar o investimento que ela vai fazer, se ela tiver um sistema de proteção suficiente para garantir o retorno do investimento que ela fez, e vai fazer com que ela não queira perder esse tipo de monopólio que ela tem. Isso não se desloca apenas em empresas, se desloca em países que têm essas indústrias. Né? Se a gente for ver, a grande disputa internacional que houve ao longo de toda a discussão do TRIPS era saber justamente como proteger países onde empresas dessas duas naturezas estavam sediadas e que tinham a necessidade de garantias muito maiores do que países que não têm isso e precisam adquirir, portanto, quanto mais tempo eu tiver, menos tempo eu tiver de exclusividade de monopólio, melhor. Essas duas formas de ver, os ativos, como são utilizados no início, no meio e no fim, e como eles se vinculam em termos de interesse ao objeto da empresa, e eu estou dirigindo ao fim, ele me deu 1h30, mas não vou usar 1 hora. É o relacionamento disso com o valor da sociedade. E aqui a gente pode usar, já citei, vou voltar isso, né, um pouco da teoria do Schumpeter. Joseph Schumpeter dizia fundamentalmente que o capitalismo vive de ondas.
Porque estas ondas provocam o que se chama de destruição criativa. Ou seja, há um determinado desenvolvimento tecnológico, um determinado desenvolvimento da indústria capitalista, e essa indústria sofre uma onda de obsolescência por uma inovação, por uma nova onda que sobrevém. E que, portanto, a destruição do que era velho é o que cria, a destruição criadora é o que cria a nova riqueza e permite que mude-se de patamar dentro da economia. Não vou dizer que isso é absolutamente certo, porque nenhum dos economistas é absolutamente certo. Parte do pressuposto que, supondo que fosse assim, estaria certo. Então, supondo que fosse assim, estaria certo. Mas é inegável que isso era uma ambição que o Schumpeter tinha. Ele dizia, eu como economista que examino os fatos, e declaro os fatos, eu não julgo os fatos, o exame dos fatos parece ter demonstrado isso de forma bastante significativa. Por quê? Porque ele diz o seguinte, para que eu possa fazer e aproveitar essa onda, para que eu possa surfar essa onda nova, eu preciso da oportunidade, é o momento de fazer isso, é a hora de fazer. Há coisas que são antes do seu tempo, e as coisas que são antes do seu tempo acabam não vingando, então eu preciso da oportunidade. Eu preciso de uma cumulatividade, porque essa inovação não vem do nada e imediatamente ela é fruto de um acúmulo de pesquisa, de esforço, de desenvolvimentos anteriores, uma oportunidade e uma cumulatividade, ou seja, eu vejo a oportunidade e eu venho trabalhando, acumulando conhecimento para isso, mas fundamentalmente eu tenho que ter um espaço de apropriabilidade. E aí entra o direito de propriedade intelectual. Aquilo que eu consegui, em alguma medida, acumular e que oportunisticamente eu vou utilizar, vai ser meu. Eu vou me apropriar. E é esse o papel que os direitos de propriedade fazem ao assegurar essa proteção. E veja, isso é tão importante, isso é tão verdadeiro, que há dois dados que eu gostaria de mencionar aqui, e com isso já termino. O primeiro deles, o índice Standard & Poor's 500, que é o índice utilizado das 500 maiores empresas que têm as suas ações cotadas em bolsa mundialmente. Este índice pega 500 empresas e, a partir disso, estabelece esse índice. Esse índice tem tem empresas que estão lá há muito tempo e que ficam muito tempo. Bom, há uma economista de Oxford, a Linda Yue, ela dá o seguinte dado. Em 1951, a média de tempo que uma empresa permanecia cotada no Standard & Poor's era de 61 anos. Em 1985, esse mesmo índice tinha uma duração de 25 anos. E em 2019, uma duração de 18 anos. Ou seja, em menos de 60 anos, ou em 60 anos, 60% das empresas caíram fora do mercado de valores imobiliários significativamente, porque os seus produtos não tinham mais atratividade, porque elas não acompanharam a modificação tecnológica. Os exemplos clássicos que todos conhecem. Nokia em 2007 tinha 40% dos smartphones de todo mundo. Quando ela foi vendida 7 anos depois, não tinha nem 15%. E o exemplo mais famoso de todos, né? Kodak chegou a ter 90% de todos os filmes fotográficos dos Estados Unidos. Entendeu? Viu a primeira câmera digital esboçada, foi da Kodak. Só que ela achou que aquilo não vingava. E deixou de lado. Então, perdeu a oportunidade e tinha volatilidade. E se tivesse feito, teria lá o seu DPI. Quando foi fazer, era tarde demais. Ela já não tinha mais a apropriabilidade. Esses movimentos sucessivos que fazem que isso ocorra, do ponto de vista jurídico, acarreta, em primeiro lugar, uma perda de valor no mercado de capitais, essas empresas perdem esse valor. E segundo, momento importante, a disfunção que existe e que a lei de propriedade faz isso em perfeição, que é a patente é o que gera a coisa objetiva que vai render efetivamente a invenção concreta que vai produzir. Perene, mas ela não é perene. E ela não é perene justamente porque se admite que haverá uma inovação. A marca é o que é absolutamente imaterial. A marca, ela não tem materialidade.
mas ela pode constantemente ser renovada. Ou seja, as empresas deveriam perceber que uma boa invenção, uma boa patente, deveria comunicar uma marca, construir uma marca forte. Hoje nós estamos vendo esse exemplo na Apple. Hoje, honestamente, não há sentido de pagar o que a gente paga por uma Apple. Por quê? Porque um Huawei faz a mesma coisa e muito mais barato. Mas a marca me dá segurança. A marca me dá esta garantia. Esta migração para a marca é que vai fazer com que eu possa ficar mais que 18 anos no Estado. Ou seja, a vida da empresa no mercado de capitais terá uma durabilidade maior ou menor conforme eu saiba utilizar bem ou não esses DPIs que estão à minha disposição. Eu acho que das muitas formas de se conectar, me parece que olhar os ativos e como usá-los, olhar o objeto social enquanto eu necessito, e ver como isso pode representar na valuation da empresa e no valor de mercado da empresa, talvez seja algum pensamento desenvolvido por quem se interessa pelo tema. Eu me interesso, mas não tenho capacidade de desenvolver, por isso termino aqui. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, a todas. Uma satisfação estar aqui na minha casa também, que, segundo o professor Luiz Renato mencionou, é minha casa porque estudei aqui na graduação e estudei Direito na PUC. Eu fui professor também durante 5 anos aqui nessa universidade. Eu fiz meu doutorado também na Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E tive a grande satisfação de ser aluno nessas oportunidades do professor Luiz Renato. Então, para mim é uma honra, além de uma satisfação, é uma honra estar presente nesse momento, acompanhando ele nessa análise. E também o meu colega de bancada, e que agradeço o convite recebido, o professor André Esteves, que atua em temas relevantes. Tem um artigo publicado que foi mencionado aqui sobre a temática que envolve a propriedade intelectual e o direito societário, conjuntamente com o meu outro colega e amigo, professor Milton, meu colega de doutorado, a professora Lisiane também, acho que saiu agora, minha colega na URGS como professora e minha vizinha, nós somos vizinhos no condomínio na praia, vários amigos aqui no público, ex-alunos, alunos e tantos amigos. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês para poder falar de um tema tão interessante. Bom, falar depois do professor Luiz Renato é sempre uma tarefa árdua, ainda mais sendo o último do dia, da noite. Isso fica mais difícil, então espero a paciência de vocês. A minha abordagem é uma abordagem sobre a propriedade intelectual e o direito societário, mas ela faz um recorte diferente. Eu e o professor Luiz Renato, nós conversamos para não tratar dos mesmos temas, e não entediá-los mais, e a minha abordagem ela se direciona a um tema que eu tenho encontrado na minha atuação na advocacia. Eu busquei trazer um pouco também da advocacia para a nossa discussão de hoje. E ela diz respeito, mais especificamente, à titularidade de softwares e disputas entre sócios, principalmente envolvendo concorrência desleal. Como eu mencionei a vocês, a escolha do tema envolve também esse caráter prático e um pouco das questões que me atormentam no escritório no dia a dia. Então, eu vou passar ao longo dessa análise falando primeiramente da titularidade do software, como a nossa legislação ela prevê. Acredito que a maioria de vocês conheça já, mas vou analisar brevemente esse tema. Depois vou entrar no tema da concorrência desleal, que é um tema também diretamente vinculado ao conhecimento de vocês, em propriedade intelectual, para chegar ao ponto dessas questões societárias que acabam surgindo e me parece que cada vez em número maior. A minha foi um pico agora.
Mas, então, nessa última parte eu vou adentrar um pouco nessas disputas, não só societárias, né? Algumas ações societárias que decorrem, outras ações vinculadas que podem surgir, indenizatórias, inibitórias, que se atrelam a essas questões de software, né? Por que isso é mais comum hoje? Tá? Justamente porque nós estamos numa nova economia, né? Que se caracteriza em parte pelo uso dos dados, né? Esse é um dos grandes temas que vocês também conhecem, né? Da proteção de dados, né? Dos dados como novo petróleo. A gente trabalha já muito com isso, né? Tanto na academia, né? Quanto em questões que envolvem também a própria advocacia. Mas eu diria que ao lado, né? da titularidade dos dados, da proteção dos dados, né? Da forma de tratamento desses dados, nós temos um outro grande tema nessa nova economia, que é justamente a tecnologia e, mais especificamente, a programação. Porque a programação ela é um elemento essencial para esse tratamento dos dados. O uso de programas de computador, de software, o uso dos algoritmos, da inteligência artificial, dos programas que viabilizam esse uso dos dados passa por programas de computador, por softwares, por aplicativos, e aí nós temos diferentes denominações. Então, me parece que é um tema relevante, importante, para nós compreendermos as questões que se apresentam em relação a disputas entre sócios. E esse tema, ele de alguma forma extrapola a disputa entre sócios, né? Pode envolver outras relações, como a própria relação de trabalho, a própria relação contratual, muitas vezes, mas o meu foco vai ser mais especificamente nesse aspecto da relação entre sócios. Até porque algumas dessas demandas que eu mencionei, elas envolvem exatamente essa relação entre sócios ou ex-sócios. Ok? Bom, para falar sobre isso, a gente começa tratando, como eu mencionei a vocês no meu plano, da lei do software, né? Da lei dos programas de computador. Nós temos no direito brasileiro uma lei específica, como vocês sabem, a Lei 9.609, que vai disciplinar a titularidade do software de uma maneira especial. Nós temos uma opção, vamos dizer assim, pela disciplina do software vinculada ao direito autoral, com algumas especificidades, né, com algumas questões próprias que estão exatamente na Lei 9.609. No que a Lei 9.609 não disciplina, nós temos a disciplina, né, do direito autoral, que vai ser base para essa disciplina da titularidade, né, do software. Bom, falando um pouco da lei, a lei traz um conceito legal. Tá? O software vai ser compreendido, né, o programa de computador vai ser compreendido como um conjunto de instruções. Né? Conjunto de instruções para operar o quê? É utilizada uma linguagem, né, um conjunto de instruções que utiliza uma linguagem para operar, basicamente, máquinas. Tá? Essencialmente, máquinas. Então, se utiliza um conjunto de instruções para determinar que essas máquinas, dispositivos, instrumentos, como a lei fala, equipamentos periféricos, que são baseados em tecnologia digital análoga para fazer funcionar, né, de modo determinado. Então, o programa de computador é esse conjunto de instruções para operar máquinas. E mais, né, hoje nós temos aquela conexão que eu mencionei no início, né, um conjunto de instruções para operar máquinas e tratar dados. Dados em geral, e também dados pessoais, né, que são os dados que dizem respeito à pessoa natural. E aí se estabelece aquela conexão tão importante nessa nova economia, né, a programação para o tratamento, para a utilização em geral de dados. E por que isso é tão importante hoje?
na nova economia. Por que os dados são tão relevantes? Porque eles estabelecem um novo tipo de relação entre as pessoas. Então, através da programação, se utiliza um volume, e é por isso que os dados se tornaram importantes, né? Porque a capacidade de tratar ela cresceu exponencialmente, né? Essa é a linguagem que os especialistas utilizam, né? Um crescimento exponencial do uso de dados. E essa programação e esse uso de dados exponencial, ele gera mais dados. E com isso, o que se amplia? Se amplia o mercado. Se amplia a possibilidade de fornecer produtos e serviços às pessoas, conhecer mais as pessoas, direcionar, né, esse fornecimento às pessoas, que somos nós, em geral, os consumidores. No painel anterior, você estava falando, né, dos consumidores. Né? Esse é o grande destinatário dessa nova economia. Cada vez mais conhecer o consumidor para fornecer mais e melhor a esse fornecedor. Mas o programa, né, o programa de computador, o software, tem um papel, portanto, essencial nesse novo contexto. Bom, então, previamente à lei, ainda continua existindo, né, uma discussão sobre a natureza, né, desse bem do programa de computador, se seria realmente passível de patente ou não seria passível de patente. De alguma forma, a lei ela veio a solucionar essa discussão, mas você sabe, nós temos uma possibilidade ainda, né, que é a combinação, né, o híbrido da máquina e do software, e nesse sentido, esse híbrido, esse conjunto, ele vai, né, em conjunto, poder ser patenteado, mas nós sabemos que a disciplina, a princípio, não está, né, o software não está na patente, no direito brasileiro, aqui eu estou falando especificamente do direito brasileiro, né, fazendo essa ressalva, está vinculada a uma disciplina especial. Tá? Nós temos, então, na lei, alguns dispositivos que vão, né, especificar esse tratamento, né, os programas de computador são objeto de legislação específica, como eu mencionei, vai ser disciplinada pela lei do software, mas também, né, no que ela não for específica, pela lei dos direitos autorais. O regime da proteção, né, isso está lá no artigo 7º, parágrafo 1º, no artigo 2º da lei do software, também, né, de forma clara, se estabelece que o regime de proteção à propriedade intelectual num programa de computador é conferido, é o mesmo, né, conferido às obras literárias, né? E ainda, né, nós temos a questão que se coloca, né, na discussão, no plano de fundo, vamos dizer assim, dessa discussão, é justamente o que prepondera, né, seria o aspecto estético ou o aspecto técnico e tecnológico. Então, esse debate, né, da disciplina através da propriedade industrial, né, ou através do direito autoral, no fundo tem um porquê dessa discussão. E eu acho que a solução acaba sendo híbrida porque o programa de computador ele tem um pouco de cada. Né? O programa de computador ele tem um aspecto tecnológico, que é essencial, mas ele também tem um aspecto estético. E essa dupla característica nos remete, então, a essa disciplina especial. Por isso também nós temos a possibilidade de registro no NPI, né, que é próprio, então, do programa de computador, né, que difere, então, da legislação sobre o direito autoral em geral. A questão da patente do software eu já mencionei a vocês, né, a princípio não é objeto de patente, mas pode ser, né, desde que haja esse combinado, né, que nós mencionamos. Nós temos na legislação, e aí referindo, né, esse período de garantia de uso exclusivo, né, que foi mencionado, que é importante nos ativos intangíveis, né, porque, por um lado, incentiva, né, que sejam desenvolvidos, né, na medida em que garante essa exclusividade aos seus titulares, principalmente a quem produziu, né, os seus inventores.
Então, nós temos na legislação brasileira uma disciplina específica para o software, né, no artigo 2º, parágrafo 2º, como vocês sabem. No que diz respeito aos direitos morais, também algo específico em relação ao programa de computador, né, mesmo se enquadrando esse quadro geral do direito autoral, que é a ausência, a priori, dos direitos morais, mas com, né, a especificação aí de 2 direitos do autor, seria o autor do software, né, que é o direito a reivindicar a paternidade e o direito a opor-se a alterações, está lá no artigo 2º, parágrafo 1º. E aqui eu estou falando mais para apresentar um pouco dessa natureza que alguns já conhecem exaustivamente aqui, mas talvez outros nem tanto, né, essa natureza específica da disciplina, né, da titularidade, da propriedade do software. Em relação ainda ao software, e aí a gente já começa a entrar nessa relação entre sócios, sociedade, empregados, contratantes, né? O que nós temos em relação ao desenvolvimento, né? O artigo 4º, né, e seus parágrafos, eles a princípio determinam, né, presumem a titularidade da sociedade, né, no caso do empregador ou da sociedade que desenvolve esse programa. Né. Isso, contudo, é objeto de disposição das partes. Então, o empregado que vai desenvolver o software, né, ele, a princípio, não é se ele está numa relação de emprego desenvolvendo esse software, ele não vai ser o titular, né, o titular vai ser o empregador. Né. A gente poderia também colocar no mesmo formato a relação entre sócios, né, e sociedade. Se o software é desenvolvido no âmbito de atuação da sociedade, eventualmente o sócio, né, dissidente, o sócio que está sendo excluído, né, por exemplo, ele não é o titular. O titular é a sociedade. Então, se ele passa a utilizar esse programa de computador, né, na sua outra atividade empresarial, na sua próxima atividade empresarial, e aí nós temos casos, né, em que ocorre uma falta, né, ao dever de cooperação, de lealdade, né, do próprio sócio, né, que estabelece concorrência com a sociedade, ainda sócio. E isso acontece, né, nessa indústria, vamos dizer assim. E existem casos em que o ex-sócio também estabelece essa concorrência, né, às vezes não podendo fazer, às vezes isso é objeto de disciplina também, que a gente vai mencionar, mas e o ponto é esse, né, a quem cabe a titularidade a princípio do aplicativo do software que vai ser utilizado, né, a princípio da sociedade. Bom, a lei ainda fala da cópia autorizada, né, uma cópia autorizada do software para backup, mas isso não é o nosso ponto principal. E o que eu queria mencionar ainda nessa primeira parte era a importância do código-fonte. Né? A gente tem visto aí nesses trabalhos, no âmbito da advocacia, que se discute essa titularidade do sócio, da sociedade, desculpa, de certo programa de computador e, eventualmente, a utilização indevida, né, de um sócio, ainda sócio, ou de um sócio e sócio excluído. Se discute muito se realmente o programa que está sendo utilizado, né, posteriormente, ele é uma cópia do primeiro. Então, esse é um grande tema nessas disputas, né, se realmente o segundo programa ele é uma cópia do primeiro. E nesse ponto, né, o que se tem como elemento essencial de análise, a análise não se restringe a isso, né, mas um elemento essencial de análise dessa utilização indevida do software pelo sócio ou pelo ex-sócio é justamente o código-fonte. O código-fonte, né,
ele estabelece como uma linguagem, né, que permite a um programador desenhar aquelas instruções, que são as instruções, que é o conjunto de instruções que representa, né, o programa de computador, né, determinando o que o computador vai executar. Né. E nesse ponto, o computador em si, ele vai operar, como vocês sabem, né, com base num código objeto, que é um código binário, né, de zeros e 1. Só que há uma intermediação dessa combinação de zeros e 1, que é feita através da linguagem de programação. Então, o programador ele utiliza uma linguagem de programação, né, para estabelecer esses comandos que, na verdade, são lidos pelo computador nesse código objeto de zeros e 1. Qual é o grande ponto aí? Que às vezes a cara do programa, né, do aplicativo, vamos usar aqui o termo aplicativo, a interface do aplicativo, né, a estética do aplicativo, ela é às vezes diferente. Mas, no fundo, ele é uma cópia. Por quê? Porque a sua programação ela é feita da mesma forma do programa original. Então, o que tem que se analisar? Se lá a programação do código objeto, né, no fundo, ela é a mesma. Se o código-fonte, ele acaba sendo o mesmo. Porque se o código-fonte for o mesmo, nós temos essa identidade que vai representar o uso indevido, né, a cópia do programa de computador. Por que eu estou mencionando isso? Porque nessas disputas, sejam essas disputas, como a gente vai também referir na sequência, né, acabam surgindo dois tipos de disputas. As disputas societárias, tá, no âmbito de uma dissolução parcial, principalmente, ou às vezes uma dissolução total, mas os casos que eu participei, pelo menos eram dissoluções parciais. Mas além dessa ação, né, da dissolução parcial, que vai se analisar essa exclusão, né, aqui mencionando mais especificamente o que é mais comum, a exclusão do sócio que estabeleceu essa concorrência indevida, né, com a própria sociedade, quebrando a FEX, descumprindo com seus deveres de sócio. Nós temos ainda a possibilidade de ações indenizatórias e inibitórias que decorrem dessa ilicitude. E isso, às vezes, é um complicador. Eu tive um caso em que a ação de dissolução ela tramitou na Vale Empresarial, no Rio de Janeiro, e a ação indenizatória, centrada na concorrência desleal, na cópia, né, do uso do software, ela foi por uma arbitragem. E aí nós tínhamos uma análise que tinha o mesmo objeto, vamos dizer assim, né, ou relacionado o objeto, justamente essa ação do sócio indevida, mas feita em juízos, vamos colocar dessa forma, diferentes. Claro que existia toda uma discussão de conexão dessas ações e tudo mais, mas no fim, não sei se eu vou cumprir com vocês esse dever, mas vou apressar. Concorrência desleal, então, falar um pouco dos aspectos da concorrência desleal. De uma maneira geral, a concorrência desleal, ela se insere, né, como parte da propriedade industrial, como você sabe, é uma disciplina tradicional da propriedade industrial. Nós temos a previsão lá do crime, né, de concorrência desleal no artigo 195, né, e nos artigos seguintes da Lei de Propriedade Industrial também, né, uma análise. Mas a concorrência desleal também ela se insere num tema mais amplo, que é a proteção à livre concorrência. Então, nós temos, de um lado, constitucionalmente, a previsão da livre iniciativa, né, como um princípio importante, como parte da livre iniciativa, a proteção à livre concorrência, que é um bem coletivo. A livre concorrência se estabelece como um bem da coletividade, às vezes a gente faz essa confusão.
A lei antitrust, a lei 2.529, ela explicita isso de uma forma bem clara, né? A concorrência, a livre concorrência é um bem da coletividade. Por quê? Porque é algo importante para o mercado e para os consumidores. Tá? O mercado sem concorrência é um mercado que acaba prejudicando principalmente os consumidores, que são os destinatários finais desse mercado. Tá? Então existe esse aspecto, que é um aspecto da concorrência em geral, está também no artigo 170, inciso 4 da nossa Constituição, mas parte da análise, da disciplina da concorrência envolve a concorrência desleal. E essa análise da concorrência desleal, ela está mais vinculada, vamos dizer assim, né, como parte da propriedade industrial, a questões que dizem respeito à relação entre os participantes do mercado, né, entre aqueles que fornecem bens e serviços no mercado. Principalmente, né, esse desvio de clientela, de consumidores indevido, que se estabelece fora das regras do jogo. E também nós temos, a partir daí, uma conexão, que é essa relação entre as consequências dessa concorrência desleal, né, no âmbito privado, para a proteção à livre concorrência, e a ordem econômica que está lá na Lei 2.529. Então, são temas, né, que participam de uma mesma grande temática, que é a livre concorrência, é a proteção à ordem econômica, mas estão disciplinados de forma, inclusive em legislação separada. Nós temos a Lei 2.529, que é a Lei Antitrust, e a Lei de Propriedade Industrial, que, como eu mencionei, trabalha e disciplina a concorrência. Bom, como também já referia, eu vou passar mais rapidamente por esse ponto, eu tinha preparado os slides aqui, mas eu não consegui revisar, e por isso eu também não apresentei a vocês. Depois eu posso mandar, depois de fazer uma revisão mais detalhada a vocês. A concorrência desleal vai estar, portanto, vinculada a essa fraude contra o concorrente, contra um concorrente ou alguns concorrentes de maneira específica, enquanto que a disciplina da livre concorrência é um bem coletivo e se pensa no mercado como um todo. Mas existe essa conexão, que é as consequências da proteção de concorrência em geral para a relação entre os concorrentes, e a gente vê isso claramente quando se utiliza o private enforcement, né, que é a aplicação do artigo 36 da Lei 2.529 às relações entre concorrentes. Então, nessas disputas entre concorrentes específicos, nós podemos nos valer dos ilícitos do artigo 36 da Lei 2.529. Então, há uma conexão nesse sentido, no que a gente chama de private enforcement. Por outro lado, a Lei 9.279, como eu mencionei, propriedade industrial, vai disciplinar no artigo 195 os crimes de concorrência desleal, e lá, né, a disciplina do crime no 195, nós temos um inciso terceiro também, que é muito importante, né, do 195, que comete o crime de concorrência desleal aquele que emprega pelo meio fraudulento, né, para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outrem. Então veja que o tema da clientela ele volta aqui, né, na disciplina da concorrência desleal, que é um tema relevante em relação à lei antitrust. Alguns aspectos da concorrência desleal, o rol taxativo, né, que estaria lá entre os crimes, né, como previsão de crimes. A questão da possibilidade, né, então, de existir essa concorrência com base em relações obrigacionais prévias, e a gente pode falar em relações contratuais, mas mais especificamente aqui o que nos interessa são as relações societárias, né? E no que diz respeito às ações societárias, voltou agora. Tá cortado aqui por horário. Ó, o André está me cortando, mas eu prometo finalizar em seguida. Prometo finalizar. Essa é a bateria. Mas eu tenho na minha contagem aqui mais 5 minutos. Né? É um software. É um software, tá bom. Essa programação aí me pegou. Então, retomando essa questão das sociedades, né, essa concorrência desleal pode se estabelecer com base, né, seja o crime, seja a disciplina
civil, vamos dizer assim, pode se estabelecer com base em relações prévias entre os envolvidos, e é o caso dos sócios, né, ou da sociedade e o sócio, mas também pode se estabelecer em relações entre concorrentes que nunca tiveram, né, um negócio prévio. Né. Nesses casos, existe um tema muito interessante que é, além, né, da relação dos sócios e da obrigação dos sócios, o dever de lealdade para com a sociedade, né, e por isso a impossibilidade de explorar o ativo que é da sociedade em proveito individual, que gera as disputas enquanto sócios ainda, mas também existe, né, a disciplina a posteriori, né, quando o sócio sai, nós temos uma disciplina que é muito importante, que é a da não competição, né, não compete. Então, no âmbito da não competição, também a exploração do software pode gerar, né, tanto a violação à cláusula de não compete, quanto, né, em alguma análise, se estabeleceu uma concorrência indevida, né, desleal, nós temos também a aplicação desse instituto, que é o da concorrência desleal, tá, em conjunto. Eu mencionei, aí eu já estou chegando à parte final, né, que desses conflitos, vamos dizer assim, a partir do software, a partir dessa titularidade do software, que vai ser analisada, né, tendo por cerne os códigos-fontes, nós temos, em geral, dois tipos de ação, né? As ações societárias, que eu não vou conseguir adentrar com vocês aqui pelo tempo, mas também as ações inibitórias e indenizatórias. As ações societárias, principalmente de dissolução, que esse é um tema relevante, né, para análise, principalmente para questões de justa causa, né, de exclusão de sócio, por exemplo. E também, né, aí no segundo ponto, para as ações inibitórias e ações indenizatórias, nós temos a própria previsão da Lei de Propriedade Industrial, no seu artigo 209, que remete, então, que fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento dos prejuízos causados por atos de violação aos direitos de propriedade industrial e os atos de concorrência desleal, né, não previstos nessa lei, tendentes a prejudicar a reputação dos negócios alheios. Né. Fala ainda no parágrafo 1º que poderá o juiz, né, nos autos da apropriação, para evitar dano irreparável. Isso é muito comum, tá? Por isso que eu anotei, né, para mencionar isso com vocês. Né. Tutelas preparatórias, né, tutelas que vão buscar, de alguma forma, primeiro garantir a prova. Né. Então, se pleiteia, seja numa cautelar, seja numa antecipação de tutela, se pleiteia o acesso e principalmente sem o conhecimento da outra parte, né, na dita outra parte, para ter acesso aos elementos necessários para a análise dessa correlação entre os softwares. Né. Então, se faz uma busca e apreensão de material, por exemplo, né, ou se faz um pedido, né, para que se obtenha, sem que a outra parte saiba inicialmente, né, essa prova necessária para fazer a perícia a posteriori. Né. Então, é uma cautelar, seja de antecipação de prova, seja de busca e apreensão em certas situações desse material, para que se garanta a possibilidade de produção dessa prova em relação ao uso do software indevido. Né. Então, há a previsão dessa possibilidade, né, de obter a tutela prévia, e ela é muito importante, às vezes ela é difícil de se obter. Eu tive uma situação em que eu estava como parte autora e a gente conseguiu obter essa tutela e sem que a outra parte soubesse, alcançar, né, então os
os computadores e os softwares da empresa para fazer cópia desse material e ressalvar isso para a prova posterior na demanda, porque sem essa garantia inicial fica muito difícil, né, na medida em que a parte ela sabe de uma demanda como essa, ela pode, né, se desfazer, né, ou alterar, inclusive, os programas, se desfazer dos programas que seriam copiados. Tá? Então, esse é um momento bem importante. Né? Eu já tive também na outra posição, né, um cliente foi objeto dessa medida, né? Ele sofreu a medida concedida judicialmente e teve seus computadores, né, foram levados, o material foi copiado, com acesso a todas as informações da empresa, né, porque às vezes não se consegue distinguir exatamente quais são os programas que vão ser analisados, quais os programas não são. Então, isso gera uma análise, né, inicial, né, de um primeiro momento dessa necessidade de uma prova prévia, né, uma antecipação, né, inclusive nesse sentido. Isso pode ser feito na própria ação, isso também pode ser objeto de uma medida prévia, como eu havia mencionado. E ainda, né, é interessante mencionar, e aqui chegando ao final, algo específico, que na tutela indenizatória, a Lei de Propriedade Industrial ela tem uma especificidade, né, que é a disciplina da forma pela qual vai se dar a determinação dos lucros cessantes, né, ao prejudicado, no artigo 210. E ela estabelece as seguintes possibilidades, né, para essa definição dos lucros cessantes: os benefícios que o prejudicado teria oferido se a violação não tivesse ocorrido. Então, aí, com base, né, nos benefícios que o prejudicado iria ter, mas ainda, né, que é o ilícito lucrativo, né, uma análise de ilícito lucrativo, os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito, e aí o quanto está atrelado ao que auferiu de vantagem o lesante, né, e ainda a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado. Aí se calcula com base no mercado, né, o que teria sido pago para se utilizar um software como aquele. Então, são elementos específicos que também são avaliados nesse caso em que os softwares são utilizados indevidamente. Bom, acho que seriam essas as questões principais que eu queria apresentar a vocês. Desculpa, eu acho que eu passei um pouco do horário, mas agradeço novamente o convite e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Mas faço aqui a referência pela importância do professor Hernani na URGS, a respeito da possibilidade de integrar bens imateriais, e aqui o aviamento seria uma hipótese, ou outros bens imateriais, no caso de dissolução, fazendo distinções como dissolução parcial, dissolução total, se é o exercício de retirada ou de exclusão. Então essas distinções são feitas desde longa data e até hoje causam enorme controvérsia na doutrina e na jurisprudência. E obviamente que talvez dizer cada caso ou cada hipótese seria talvez uma tarefa hercúlea. Mas nós temos também outros debates mais que são travados atualmente, até mesmo de noções de subavaliação ou sobreavaliação da participação societária, até como uma forma de estimular ou não que alguém queira ser da sociedade, por exemplo, ou possa penalizar quem tenha cometido uma falta grave, portanto, a questão da exclusão. E a minha dúvida recai sobre qual é a visão do professor Luiz Renato a respeito da ideia de tratamento diferente a bens imateriais, conforme qualquer uma dessas hipóteses. Se é exclusão ou retirada, se é uma provocação para uma dissolução total, que depois vira um parcial, embora não por iniciativa de alguma das partes, daquela parte específica. A minha dúvida é se você identifica formas de tratamento, mesmo que talvez a gente não possa alongar demasiadamente, sobre cada uma das hipóteses. Então, aqui seria a provocação ao professor Luiz Renato, uma pergunta substancialmente aberta, mas de um ponto extremamente importante. E quanto ao professor Rafael Dresch, foi mencionado sobre o software,
que habitualmente é possível até mesmo buscar uma ideia de registro muito mais para uma prova de anterioridade, não propriamente para constituir propriamente a titularidade. Só que, na prática, software ou outros bens imateriais, outros intangíveis, podem não ser registrados porque não é obrigatório, ou porque se entendeu como oneroso, ou porque ninguém nunca deu bola, ou até mesmo por estratégia. Aqui eu trago a exemplo, na semana que vem vai ter um julgamento do Tribunal de Justiça bastante interessante, de um caso de uma empresa que desenvolveu uma forma diferente de fabricar luminárias e que, em razão dessa forma diferente, conseguiu reduzir custos. E por que não registrou? Porque teve receio que, ao pedir o registro, fosse uma informação que ficaria de amplo conhecimento e os concorrentes começassem a utilizar. Então não houve o pedido de registro por essa razão. Mas um ex-empregado assumiu um compromisso substancialmente genérico de não se apropriar de quaisquer informações, segredos de negócio, e, enfim, uma cláusula substancialmente ampla, mas substancialmente genérica, não falando desta propriedade intelectual específica, dizendo, você não vai utilizar nenhum conhecimento que você tenha adquirido aqui. Quando da demissão, houve um acordo no juízo do trabalho e uma das cláusulas foi a renovação desta cláusula, agora que ele saindo, já sabia o que ele tinha obtido de conhecimento. E um mês antes da rescisão propriamente, ele abriu uma sociedade concorrente e um mês depois da rescisão, ele inaugurou com produtos que foram obtidos iguais ao que ele tinha anteriormente, portanto, em tese, violando o segredo de negócio, que a nossa jurisprudência do nosso Estado aqui é um pouco disforme, conforme Estado para Estado, mas parte substancial da magistratura gaúcha sustenta que somente seria válida uma cláusula como essa se houvesse uma previsão específica dizendo esta invenção ou esta criação especificamente não poderia ser utilizada. Porque, segundo a posição do Tribunal de Justiça, em parte substancial dos magistrados, não é uma posição unânime, se um empregado aprendeu informações, isso seria algo que viria como uma carga junto com ele, mesmo que fossem bens passíveis de titularidade do seu ex-empregador. E claro que a partir disso tem uma discussão concreta sobre concorrência desleal. Eu gostaria de compreender, independentemente, claro, esse caso é meramente ilustrativo, como é que verifica o problema da especificidade que precisa ter para falar de quais são esses bens, se o bem está registrado ou não está registrado, enfim, uma pergunta, de novo, aberta, pontos importantes da forma que pretender. E antes que passe para responder, eu faço uma provocação. Nos painéis da manhã e da noite se falou bastante sobre o registro como uma forma de incentivo para que se queira seguir adiante produzindo propriedade intelectual, propriedade industrial, e inclusive foi falado por ambos. E aqui eu trago uma provocação do professor sempre mencionado Pedro Marcos Barbosa, porque ele diria, se ele estivesse aqui, ele estaria irritado, dizendo duas coisas. Primeiro, que quando mais se inventou ou mais se criou, inclusive músicas, obras de arte, era num período em que não se tutelava quase nada a propriedade intelectual, que era mais forte naquela época. E daí, quando alguém fala sobre quebra de patentes, que seria medicamentos, etc., ele é exemplo dos Estados Unidos, que diz que é o país que mais quebra patentes em termos estatísticos do mundo. E não por isso deixa de haver uma fabricação. Então, trago isso independentemente de concordar ou discordar, mas só com uma provocação, que eu sei o que diria a oposição. Embora uma oposição que eu tenho como um grande amigo, uma admiração enorme e um respeito intelectual, pessoal, profissional, etc. Vou tentar ser rápido nas respostas. Essa questão envolvendo a apuração de haveres, que o artigo foca bem nisso, né? Eu me pergunto, como é que faz essa questão da apuração de haveres? Eu me lembro de uma história, há um romancista inglês chamado William Somerset Maugham. E o Somerset Maugham, o grande filho de servidão humano,
uma vez foi indagado, como é que se escreve um bom romance? Ele disse, olha, há 2 regras de ouro para escrever um bom romance. A única infelicidade é que ninguém as conhece. Parece que a apuração de haveres entre nós é isso. Há uma única regra de ouro, só que ninguém conhece a tal da regra de ouro. Mas, a rigor, o problema que me parece é que, efetivamente, a forma de saída deveria impactar na forma de avaliação dos haveres. Não tem a menor dúvida disso, o professor Rebelo sustentava isso, eu acho que ele estava correto, ainda que minoritário nessa aspecto. Porque, se eu sou excluído da sociedade por falta grave, é uma circunstância. Mas se eu decido que eu vou sair de uma sociedade, eu resolvo fazer a dissolução parcial imotivada ou com uma motivação pueril, eu onero essa sociedade com o pagamento dos haveres e eu descapitalizo a sociedade. Eu descapitalizo a sociedade e acabo, se eu puder receber o aviamento, todos os bens materiais, o goodwill que vai se realizar, eu descapitalizo e quero ganhar aquilo que a sociedade ganharia se tivesse aquele capital, que é o aproveitamento do futuro. E mais ainda, faço tudo isso sem o risco. Eu atuei num processo interessantíssimo em que a tese sustentada, e isso na verdade foi reconhecida, era justamente isso. Havia uma cláusula de preferência, em que eu deveria dar a preferência caso eu quisesse sair da sociedade, para certos determinados acionistas. Como havia uma briga dentro disso, eu não queria dar preferência, e aí o que eu fiz? Eu provoquei uma dissolução parcial porque era uma forma de fazer a venda. Ora, se eu estou vendendo, a pessoa que está entrando na sociedade vai ter os lucros do que ela investiu, então ela pode me antecipar isso. Então, fazer a valor presente, valor futuro a valor presente, fazer esse tipo de cálculo, me parece razoável. O problema todo disto é que ou isso está regulado de forma específica no contrato social, e, portanto, eu teria que ter cláusulas específicas. A tese de doutorado do nosso aluno Adbaro Fausto foi sobre isso, né? Sugerindo critérios de redação de cláusula que façam com que seja mais adequada a apuração de haveres em determinado momento. O problema é que o artigo 609 do novo Código de Processo Civil, que tratou da matéria de dissolução parcial, coisa que o Código Velho não fazia, ele diz o seguinte: em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em valores de determinação, até aí o honesto, que é o que diz o Código Civil, tomando-se por referência a data da resolução, até aí não há problema também, e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, e aí tem a preço de saída. A preço de saída. O que é preço de saída? E neste salão, eu acho que nós tivemos um debate com o professor Fábio Gulhot, que foi um dos autores desse artigo, e ele diz, é como se dissolução total fosse. Se é como se dissolução total fosse, eu pergunto, como é que fica a marca? Que foi um dos problemas que eu mencionei aqui. A marca para a dissolução total, que valor ela passa a ter se eu não vou mais explorá-la? A dissolução, mas é parcial, como se a preço de saída fosse. Então, esse tema, infelizmente, não está bem solucionado. Um acordo que eu tinha separado para tratar aqui, um recente acordo do STJ, em que se discutia exatamente isso. O sócio retirante tinha 48% da sociedade. E ao sair, ele pede a apuração dos haveres, inclusive o aviamento com bens materiais incluídos. E o STJ, por maioria, acaba dando isso. Isso simplesmente descapitalizava a componente de 48%, por isso o ministro Cueva e o ministro Severino, que foram votos vencidos, sustentaram que não era possível fazer isso, por pena de descapitalização. Mas, de novo, tudo isso na interpretação de que o preço de saída é o preço conforme o momento, conforme vai ficar a companhia, mas não é um critério específico. Então, voltando ao Somerset Maugham, para dizer que, efetivamente, é a regra de ouro que, infelizmente, ninguém conhece, e é casuística disso. Né? A tese do Barufal faz questão de referir, o professor Jefferson, né? Ele coacionou mais de 400 acordos, eu acho, do STJ, e com vários critérios diferentes, que realmente é um tema extremamente complexo. E, rapidamente, a questão da proteção, eu fiz questão de citar o Schumpeter e dizer como é que ele encarava a análise que ele fazia da economia. Era o que os fatos mostram. Eu concordo que os fatos mostram isso. Agora, se esse é o modo mais certo de se lidar com os fatos, é outra questão. Um país que a forma de fazer o desenvolvimento de PIB num país em que não tem produção intelectual, deve ter propriedade industrial, propriedade intelectual,
deveria ser com incentivo público de pesquisa. Aí, se eu tenho incentivo público de pesquisa, é o dinheiro público que está investido com o crescimento público, isso seria fomentado. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos. Né? Nós falamos que temos que inovar, que o futuro do país está nisso, e o nosso sistema de pesquisa e desenvolvimento é mais do que pobre, ele é praticamente inexistente, e os grandes fomentadores estão desaparecendo. Então, esse problema é muito mais, eu acho, de como realmente está consolidado, mas como talvez efetivamente deva ser. Há um livro recente, que acho que é uma tese de mestrado, chama Engenharia Empresarial e Inovação, dos efeitos da propriedade intelectual, do professor Campinas, em que ele mostra isso, né? Que os países que mais defendem direitos de propriedade intelectual, de registro de propriedade industrial, são países que têm um grande subsídio público, que começou a fomentar isso até que se deslocasse para as empresas privadas. Está nos faltando, como em vários momentos do direito brasileiro, é esse passo, né? Como disse o André, eu gostaria muito que a gente tivesse realmente um sistema capitalista já instaurado, o que efetivamente ainda não é nesse paternalismo brasileiro. Perfeito, professor Dash. Talvez a contribuição, no que diz respeito à propriedade intelectual, a contribuição da análise econômica do direito, no que diz respeito à propriedade intelectual, seja exatamente essa, né? A disciplina que gere os corretos incentivos no mercado para que se incentive aqueles que vão criar, vão inovar, mas que ao mesmo tempo essa proteção não iniba, né, essa inovação. E esse é o grande problema. Então, a proteção adequada e, claro, né, o que é a proteção adequada é o trabalho de formiguinha. Né? Em cada instituto, em cada situação, nós temos que adentrar na análise mais profunda e verificar o nível de proteção ao titular da propriedade intelectual. Né? Em relação ao aspecto do registro, né, é outro grande dilema, né, é o dilema daquele que gera esse ativo, que é o de registrar e ter o reconhecimento e a garantia estatal, né, dessa titularidade, da exploração exclusiva, né, mas ao mesmo tempo revelando, né, porque está ali publicizado e registrado, e de outro lado a opção que tem, né, do segredo, que é uma outra forma de buscar proteger esse seu ativo, né, seja registrando e publicizando, seja mantendo em segredo. Né. Essa análise é feita de forma específica em cada caso. Né, e uma empresa, uma sociedade, ela deve fazer isso. Né. Até que ponto vale a pena para mim registrar e publicizar? No caso do software, o professor André mencionou bem, né? Eu tinha referido do registro no NPI, mas o registro ele não é constitutivo do direito, né? Ele apenas é uma forma de garantir, né, esse direito de maneira mais segura, vamos dizer assim. Tá? O direito do titular do software é anterior ao registro. Tá? Também em relação ao prazo, né, porque se nós temos o registro, o prazo vai contar da publicação, senão tem que se verificar da criação, e aí se torna mais difícil. Mas aí pode-se ter mais prazo com isso. Então existe uma disciplina sobre essa questão. Chegando então na pergunta específica do caso, né, do professor André, né, que eu não conheço especificamente o caso, né, mas me parece que uma grande questão na análise dessas cláusulas, né, de não competição, né, de vedação à possibilidade de uso desses ativos, desse conhecimento, né, por parte de empregados ou mesmo contratantes ou sócios ou ex-sócios, como a gente mencionou. O primeiro ponto é a técnica da cláusula, né? Isso todos sabem. Né? Se a cláusula for cheia, como a gente fala, né, em outras situações, se a cláusula for cheia, for mais específica, mais segura ela vai ser, né? Mais segurança ela vai trazer. Né? E um outro aspecto interessante, principalmente para empregados, é a referência e muitas vezes a necessidade de compensação, né? Que se avalia aí não só empregados em relação à não competição em geral. Né? De alguma maneira, esse não compete, ele está sendo remunerado, ele possibilita que esse sujeito não realize a sua profissão, né? Porque o grande ponto é esse
essa pessoa que está saindo, ela não pode usar esse conhecimento, mas sem usar esse conhecimento, ela não vai não vai ter a sua liberdade de atuação, liberdade profissional limitada, né? E a compensação, de alguma forma, soluciona, não diria, né? Mas de alguma forma equaliza esse problema. Bom, tu tem essa vedação, limita a tua capacidade profissional, mas tu está sendo remunerado para isso. Tá? Por isso que as cláusulas gerais e sem compensação, elas são mais frágeis na minha posição. Então, quanto mais específica, melhor, estabelecendo compensação melhor, mas, ao mesmo tempo, acho que tem uma análise que é importante se fazer do contexto em que essa combinação foi estabelecida. Nós podemos ter outros elementos, além da cláusula especificamente, que demonstrem que não. Que o que estava querendo se proteger, e aí é um tema de interpretação contratual, o professor Luiz Renato é o grande professor que nós temos no Rio Grande do Sul e no Brasil, vamos dizer assim, da interpretação dos contratos, é realmente o que as partes intencionavam. E aí a intenção consubstanciada, né? E me parece que na intenção consubstanciada vale tanto o que foi declarado, né, no contrato especificamente, mas não só no contrato, eu diria, né, que outros elementos que evidenciem, se exteriorizem sobre essa intenção devem ser levados em conta. Tá? Então, se a intenção era proteger esse ativo que foi mencionado do segredo e tal, eu entenderia que houve concorrência desleal. Se não, não. Obrigado. Perfeito, agradeço. Vou recomendar ao advogado da causa que contrate um parecer imediatamente. Diante dessa questão, obviamente que eu trouxe um caso ilustrativo, não para que fosse o caso, mas talvez um pano de fundo para comentário, mas fiquei muito satisfeito com ambas as respostas. Estamos com um horário avançado. Eu não tinha entendido por que esse microfone tem uma faixa verde e uma amarela. Mas depois eu vi aqui nas mensagens, está tendo o jogo do Brasil e Chile. Então deve ser essa a razão, a gente está concorrendo com um jogo da seleção brasileira. No que, aliás, para quem não está acompanhando, eu acabei de saber que está 2-0. Só para conhecimento de todos. Não sei se alguém tem alguma dúvida ainda. Temos uma dúvida. Como nós estamos com o microfone, pode falar que eu repito aqui para fins de gravação. Eu peço desculpas também para todo mundo, assim, eu não avançar da hora, mas aqui esse tema o meu tema de TCC de pesquisa é inovação em mercados digitais ligado com direito concorrencial. Então, vocês acabaram tangenciando os três por acaso. E a minha dúvida vai mais no sentido de... O senhor quer que escreva o seu TCC, é isso? Não, já está feito, já está apresentado, já está tudo certo. Mas a minha dúvida é mais no sentido de... A propriedade intelectual, para mim, passou como um tema lateral, mas também trazido. E uma das coisas era justamente as killer acquisitions, né? Que são compras feitas com a ideia de interromper as atividades da empresa dentro de um certo segmento. Então, isso acontece muito com startups pequenas, em mercados digitais, como softwares, e há muitas dessas grandes empresas que compram justamente para tirar uma certa propriedade intelectual do mercado. E saber um pouquinho da visão de quem está mais do lado desse societário, que participa dessas operações, como é que se envisiona isso, porque teoricamente tu não sabe que é isso que a empresa está fazendo. Ela vai fazer isso posteriormente, talvez 5 anos depois de fazer essa operação, e como é que isso seria envisionado, pelo menos pelo lado do trabalho de quem está nas propriedade intelectual. Obrigado. Professor, tentar direcionar essa pergunta depois de passo, porque isso é um tema super interessante, e especialmente porque o controle da aquisição, para saber se ela tem um problema concorrencial, geralmente é um threshold maior do que essas startups estão. Então, elas passam por relativo baixo. Elas não são viciadas pelo CAD, que não tem o faturamento necessário, porque elas estão no começo. E o que a União Europeia tem começado a fazer nessa matéria é exigir controle da autoridade antitrust, não só quanto ao volume monetário, mas também quanto à matéria. Então, se a aquisição envolve startups de tecnologia, que é o que tem acontecido, ou startups que
provocam alteração inovativa em mercados consolidados. As autoridades da União Europeia estão começando a discutir a possibilidade de impor esse tipo de submissão também ao CAD, para que o CAD possa ver se há efetivamente uma aquisição para simplesmente retirada de mercado ou para incremento de mercado, que é o que tem realmente acontecido com muitas dessas startups. Né? E no CAD brasileiro nós não temos isso, porque temos só um threshold econômico, mas essa discussão tem sido enfrentada, assim, sob esse ponto de vista. Submeter a autoridade concorrencial, antitrust, a partir não do corte econômico e monetário, quantitativo, mas sim qualitativo. Esse é um dos grandes temas, parabéns pela escolha do tema do TCC. Né? A gente teve agora, no final do mês passado, aqui numa palestra, o Alexandre Cordeiro Macedo, que é o presidente atual do CAD, foi superintendente, antes conselheiro também. E um dos temas que o Alexandre mencionou foi exatamente esse. Né? O professor Luiz Renato, né, referiu muito bem que o nosso critério hoje do artigo 88 da Lei 2579, ele análise, né, no controle de atos de concentração, no controle de estruturas, que é o controle de atos de concentração, ela ocorre quando nós temos atos de concentração em que uma participante tem um faturamento de 750 milhões e a outra 75 milhões. Né? Esses são os critérios atuais. Como foi mencionado, em geral, né, essas aquisições de startups não se enquadram, né, vão abaixo do radar, não se enquadram nessa faixa. Mas isso tem uma repercussão no mercado, né, sobretudo para a concorrência, porque é uma forma de inviabilizar, é uma forma de estabelecer barreiras de entrada. E aí vem a questão, bom, como disciplinar isso? O Alexandre falou um negócio muito interessante, que às vezes a gente não percebe, né? Mas tudo que o startupeiro quer é uma killer acquisition. Esse é o ponto. Então, se nós formos impedir essas aquisições também, talvez, né, e aí entra na questão anterior do professor André, né, se cria uma disciplina tão forte que acaba inibindo e prejudicando esse mercado que está justamente trabalhando ali para ser adquirido por uma grande empresa. Então, a tarefa de chegar ao nível de controle, de regulação adequado, não é simples. O que a nossa lei de trust prevê, que permite ao CAD, então, estabelecer essa análise, né, que o professor Luiz Renato já mencionou bem, começa a ser feita também na União Europeia, é que o CAD, de alguma forma, monitora o mercado e ele recebe muita informação de concorrentes. Então, ele acompanha, se uma grande empresa está realmente adquirindo todas as possíveis concorrentes, o CAD pode, e o artigo 88 permite, que os atos de concentração que não se enquadrem naquela faixa, né, de valores de faturamento, o CAD pode avocar, aí a posteriori, né, não é a priori, mas é a posteriori, o CAD pode avocar a análise e eventualmente regular, estabelecendo medidas necessárias ou até impedindo e considerando essa eventual aquisição ou aquisições como abusivas, né? E aí enquadrando como abuso de posição econômica e de alguma forma, porque daí tem duas opções, né? A mais comum, quando se entende que há um prejuízo ali de concorrência, são as medidas restritivas. Então, permite a operação e restringe de alguma forma, mas, em última análise, e excepcionalmente isso pode acontecer, ou não permitir o ato de concentração, né, quando a análise é prévia, ou, muitas vezes, considerar que ele foi feito de forma a violar a legislação de trânsito. Bom, acredito que estamos... Quer se complementar o seu TCC, é isso? Não, é só um comentário. Eu tive o prazer de estar lá, eu conheci o Alexandre no Pincage programa, mas essa opinião dele eu discordo um pouco, porque tem muitos dados que mostram que, na verdade, depois que o Google compra uma empresa, qualquer coisa assim, os investimentos caem de 40% para cima num determinado setor. Então, o startup quer ser comprado, porque senão ele não vai mais conseguir operar. Então, a dúvida também fica num setor de incentivos de realmente será que ele quer isso ou se ele sabe que é a única possibilidade de operar no mercado. Então,
Então, realmente, é uma discussão muito interessante, mas daí é uma discordância também de uma pessoa excepcional, né? Então... Mas eu acho que ele coloca mais pra gente pensar isso. Sim, sim. Não, eu concordo também, que a gente divide. Cada aquisição sobre 7 ou 10 startups próximos do mesmo segmento. Então, a ideia é o próprio Setor Verde acaba incentivando o ecossistema a partir dessa aquisição. Porque a ideia é muito de ajudar o investidor. Mas quem é adquirido se torna um mentor e um investidor de startups para conseguir fomentar o mercado. Então, até foi isso que o Alexandre comentou nesse tipo. O mercado se ajudaria. Um pouco passa pela análise, que é o que é feito na CAD, né? A análise é sempre parecer econômico, até lembrei da discussão do painel anterior, né? No âmbito do antitrust, não há análise, não há processo sem análise econômica, né? sem essa análise do mercado. Bom, perfeito. Tem um painel de manhã sobre Sim! Exatamente. Amanhã é o primeiro painel das 9 horas. Então não percam, retornem amanhã às 9 da manhã. Teremos prosseguimento nesse mesmo auditório. Não abrirei mais para perguntas, porque hoje de tarde, para ter 15 minutos de debate, por causa das apresentações, deu 1h30 de debate, o que mostra que o público é super empolgado, então não dá para abrir a palavra de novo, porque vai ter debate. Aliás, foi bom que vocês fizeram esse debate último, porque ia informar para vocês antes de encerrar que o Brasil levou um gol, mas acabei de ver que o VAR entrou em atuação e o gol foi anulado. Então continua 2-0. Podemos, quem estiver torcendo pelo Brasil, comemorar, quem se for contrário ao Brasil também, enfim, dá para torcer ainda. Então, agradeço imensamente aos colegas do painel e também a todos os presentes, que, aliás, justamente o público é a razão dos eventos existirem. Muito obrigado a todas e a todos. Declaro encerradas as atividades por hoje. Até amanhã de manhã.